Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos aos irmãos a estarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 4. Nós vamos ler até o verso 8. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Neemias capítulo 2, versículo 4. O texto também está projetado aqui à frente. Nos diz assim: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eterno Deus, nós te adoramos, porque na tua presença nós temos alegria. Te adoramos porque o Senhor aceitou o nosso louvor, e nós o fazemos por amor, como a noiva que ama o seu noivo. Há uma declaração nesta noite, Senhor, quando oferecemos a Ti a nossa vida, em forma de expressão de adoração. Senhor, que esta presença tão gloriosa, esta presença tão maravilhosa que nos envolve, possa permanecer ainda um pouco mais. Ó Deus, e que sobre a leitura da Tua palavra que fizemos, haja a operação do Teu Espírito Santo a nos revelar os segredos da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados, como é maravilhoso começar o mês da festa da dedicação com um culto tão especial como este. E o que este culto tem de especial? A primeira coisa é a manifestação do poder de Deus, porque para este culto acontecer houveram dons espirituais, houve a operação do poder do Senhor em mostrar todas as coisas, e também este ajuntamento tão agradável, esta comunhão tão boa de se viver neste dia, que é todos com o mesmo bem comum, a adoração e glorificação ao nome daquele que é digno de todo louvor. Começamos este mês de outubro de uma maneira muito especial. Se você queria um motivo para se dedicar mais ao Senhor neste mês, não espere começar amanhã.
já faça, se você ainda não fez, o seu propósito com Deus agora mesmo, hoje, porque Ele está pronto para te abençoar. E quando nós falamos do mês da festa da dedicação, nós nos lembramos muito desta passagem bíblica, onde relata a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. A cidade de Jerusalém reconstruída. O povo de Deus tendo um lugar para adorar ao Senhor. Quando nós falamos de reconstrução, nós não estamos falando simplesmente de um grupo de pessoas, mas nós falamos também da nossa vida como servos de Deus, na nossa entrega pessoal. E por isso que o mês da oferta voluntária, da festa da dedicação ao Senhor, é pessoal, não é uma imposição. Em nenhum momento, nenhum dos irmãos aqui, a começar de mim, seremos cobrados para oferecer alguma coisa ao Senhor. Mas nós faremos isso de coração aberto e voluntário, por amor a esta obra e por amor ao Senhor. E como voluntários, nós podemos ver aqui a vida de um homem, um servo de Deus chamado Neemias, que foi voluntário sem que ninguém o impusesse de fazer alguma coisa. Ele, sabendo de uma situação que estava acontecendo em Jerusalém, onde a cidade tinha sido destruída, onde haviam ali os restantes que voltaram de um cativeiro, aqueles que amargamente choravam por ver aquela situação. Ele então, no primeiro capítulo do seu livro aqui de Neemias, ele ora a Deus, ele faz um clamor ao Senhor, e na sua oração ele coloca a sua voluntariedade em servir a Deus. Na sua oração ele deixa bem claro, dizendo: Senhor, se depender só de mim eu vou, mas o que importa é que eu quero ir. Eu vou porque eu amo Jerusalém. Eu vou porque este lugar, ele marcou a minha história espiritual. Independente do que aconteceu, independente de uma destruição que os meus olhos contemplam, independente das coisas que muitas vezes acontecem ao meu redor, não importa, Senhor. O que importa é, eu tenho um Deus que quando eu oro, Ele me ouve. Eu tenho um Deus que quando eu me entro na presença dEle, eu sei que eu não estou falando para um Deus morto, mas para um Deus vivo. Neemias não estava jogando palavras ao vento, Neemias não estava perdendo o seu tempo, Neemias não estava vivendo como uns e outros que faziam, da sua vida aquilo que eles entendiam que deveriam fazer, governavam por si mesmos. Neemias não era assim. Neemias, ele não quis fazer isso da sua cabeça. É por isso que, em determinado momento, quando ele ora a Deus, ele reconhece um governo que estava sobre ele. Por isso que ele procura o rei. Quando ele vai ao encontro do rei, ele mostra quem ele é. Um homem simples. Nós não vamos entrar em tantos detalhes aqui, não é possível, mas ali no primeiro capítulo ainda, se apresentando e fazendo da sua vida voluntária como apenas um simples copeiro do rei, alguém que estava ali para servir, alguém que estava ali para fazer a obra. Eu só quero ver Jerusalém restabelecida. A oração dele era essa, e não bastava simplesmente orar. É por isso que o servo de Deus, ele tem uma missão. O servo de Deus, nessa última hora, ele tem um chamado. O servo de Deus tem que orar? Claro que tem que orar. Ele tem que orar, inclusive, pela sua nação. Nós estamos orando pela nossa nação, mas nós não podemos cruzar os nossos braços e deixar tudo à nossa volta acontecer. Nós não podemos ver Jerusalém destruída. O que os nossos olhos muitas vezes contemplam, que relatam profeticamente deste tempo vivido por Neemias, que acontece hoje também, o qual nós conhecemos até como o princípio de dores, nós não podemos aceitar que isso permaneça assim. É por isso que Deus convoca o seu povo nesta última hora, não somente a orar, mas para que ele possa estar de pé. Não é assim que nós estamos estudando? Na escola bíblica dominical, o chamado não é levanta-te e por fim, vem
É exatamente isso que Neemias viveu. É exatamente isso que nós vivemos. Neemias, ele foi despertado por uma operação do Espírito Santo na sua vida. Quando ele se levanta com propósito. Ele se levanta para realizar uma obra. Deus está levantando pessoas nesta última hora para que estes assim possam realizar a obra dele, fazendo a vontade dele, realizando uma obra que não é pessoal, mas é eterna. Há um mistério por trás disso. Muitas vezes ninguém entende. Eu digo aqueles que não estão envolvidos no mistério. Muitas vezes não entendem. Porque eles olham, né? Que povo é esse que se reúne pelas madrugadas, que se reúne para buscar aos cultos ao meio-dia, lá na igreja de Balneário 1, agora que começou hoje, né? A orientação do culto ao meio-dia. Este povo que se reúne praticamente todo dia para buscar a Deus. O que é isso? Este é um povo que quer se levantar nesta última hora para ouvir o chamado do arrebatamento. Neemias, ele não aceitou aquela situação. Nós não podemos aceitar a situação em que o mundo vive hoje. É por isso que Deus tem levantado o seu povo nesta última hora. Quando Neemias estava já de pé, fortificado, trabalhando diante dos olhos do rei, sob o olhar atento do rei, sob o governo que ele tinha, Neemias então, ele queria algo além. Ele não queria simplesmente estar ali numa função, eu quero ser o copeiro do rei, está tudo certo, ele era o copeiro do rei. Mas não bastava estar no interior do mistério, de tudo aquilo que acontecia e guardar para ele. Ele precisava sair daquele lugar, porque tinha algo a mais que Deus queria fazer na vida dele. É por isso que ele então, despertado por esta ação misteriosa, que era a ação do Espírito Santo, é claro, este mistério que nos envolveu também, e é este mistério que nos envolveu, que nos fez estar aqui neste culto, nesta noite. Ele, despertado pelo Senhor, ele procura o rei, ele fala: eu quero ir a Jerusalém. Que desejo tão glorioso, porque este é o nosso desejo. Nós queremos ir a Jerusalém. Ele queria ir a Jerusalém, e diante deste chamado que ele tinha, e diante de uma posição favorável, que era o governo do rei, dizendo que poderia ir, ele foi então. Mas há alguns aspectos importantes nós entendemos aqui, que foi o que nós lemos. Ele disse: se é do agrado do rei que eu vá a Jerusalém, a cidade do sepulcro dos meus pais, se é do agrado do rei que eu vá para lá, eu quero ir com uma missão, eu quero levar cartas aos governadores, eu quero me aproximar daqueles que estão dentro desta condição de governo também, eu quero me envolver nesta obra de tal maneira que aquilo que é o chamado que Deus um dia me fez se estenda a outros. Deus faça isso em outros lugares, Deus faça isso a outras pessoas. E ali, quando ele pede cartas ao rei para levar, primeiro que a carta não seria escrita por ele, a determinação daquilo que era o conteúdo da carta, o compromisso que havia de se fazer naquela carta diante daqueles que a receberiam, vinha do rei. E uma coisa Neemias tinha convicção e certeza, que é a mesma que nós temos hoje: quem governa a nossa vida é o Senhor. Tudo que acontece em nós foi por permissão de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você talvez esteja vivendo uma prova agora, você veio para esse culto até sendo provado, é uma permissão de Deus. Mas receba hoje a palavra do Rei, para que você leve consigo aquilo que é a determinação dele. E a determinação do rei é aquilo que já estava sentado no coração de Neemias. Ele queria ver Jerusalém, mas ele não queria ver Jerusalém de qualquer maneira. Ele queria ser preparado para aquilo, e ele queria ver Jerusalém sendo reconstituído ali, reconstruída ali. Deus quer reconstruir todos os dias algo na minha e na sua vida.
Mas Ele não vai reconstruir nada se você não permitir que você leve consigo aquilo que vem da parte do Senhor. Antes de chegar aos governadores, antes de levar aquelas cartas aos governadores, pedindo entrada para Jerusalém, e por fim, depois disso que iria começar o trabalho, vamos dizer assim, da reconstrução, antes disso, ele ainda disse ao rei: olha, eu vou levar as cartas aos governadores, vou me aproximar e me apresentar a eles, mas eu também preciso de uma carta especial, e esta eu vou levar para Asaf, o guarda do rei. Aqui se completa a obra de Deus, porque primeiro estava ali a posição de uma palavra determinada do rei. A palavra determinada do rei é a palavra do Pai, é a doutrina, é aquilo que está estabelecido nesta obra e que não se muda. A figura do rei é a figura do Senhor Jesus. Quando Neemias chega diante do rei para conversar, não sei se os irmãos repararam o versículo que nós lemos aqui, quando ele chega para conversar diante do rei, o rei não está sozinho, ele está com a sua rainha. Ou seja, na sua intimidade, na sua voluntariedade, quando você chega até o rei para conversar, há uma igreja que está envolvida em tudo. A mulher do rei aqui representa a mulher daquele que é o Rei dos Reis. A noiva amada do Cordeiro é aquela que está junto do rei o tempo todo. Você vai conversar com o rei, a igreja está envolvida. Quando você chega diante do rei para pedir cartas, para poder realizar a obra, a igreja já está orando por isso. A igreja já está envolvida nisso. A igreja já está olhando para Neemias e vendo o coração voluntarioso dele. A igreja já sabe que Neemias quer aquilo. A igreja já tem a consciência de que Neemias ia realizar a obra. A igreja não se envolve decidindo nada. Não é a igreja que fala assim: peraí, rei, deixa eu falar aqui. Não, a igreja só está junto, porque a igreja é assim. A igreja é submissa, a igreja é governada, a igreja é comunhão com Deus. Está junto o tempo todo. Então, quando ele chega para conversar com o rei, a rainha está ali. E ele fala: primeiro eu vou aos governadores. Mas espera aí, rei, eu me lembrei de uma coisa. Eu não posso chegar até os governadores para começar a trabalhar, para começar a obra, se eu não levar uma carta especial para Asaf. Quem é Asaf? Asaf era o guarda do rei. Asaf, esse nome, tem um significado muito importante. Significa ajuntador. Asaf é a figura do Espírito Santo. Não adianta realizar a obra se não tiver o Espírito Santo. Neemias iria lá, não, o rei já selou, a palavra do Pai já está aqui definida, a igreja está envolvida, mas não acontece a obra salvadora de Deus sem a ação do Espírito Santo. Tem que levar a carta a Asaf, tem que passar primeiro pelo guarda do rei. Tem que, antes de sair dali para se encontrar com os governadores, para começar o trabalho, tem que ter o aval do Espírito Santo. E nós temos o aval do Espírito Santo nesta obra. Nós não fazemos nada sem que o Espírito Santo de Deus manifeste o seu poder no nosso meio. Nós não fazemos nada sem que o Espírito Santo de Deus esteja de acordo com isso. Aí estava fácil. Por quê? Porque quando Neemias chegou diante do guarda do rei e entregou a carta, de quem era o conteúdo da carta? Do rei. O guarda conhecia? Conhecia. Quando ele viu, ele falou assim: opa, não é Neemias que está inventando nada aqui não. Não é o pastor da igreja local que está fazendo isso não. Não é a coordenação da área de Ponta da Fruta que está fazendo isso não. Quem está fazendo isso aqui é um aval da doutrina, da palavra de Deus, com o aval do rei, e agora o Espírito Santo está selando. E este selo, ele é importante, porque aí você fecha aquilo que é o projeto completo do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da igreja. E agora o servo entrando na comunhão dessa igreja, realizando a sua obra. E isso é notável, isso é maravilhoso.
Porque tudo o que Deus faz, quando se cumpre, não há dúvida de que foi Deus que fez. Anteontem, hoje é segunda, né? Anteontem nós tivemos um culto, realizamos um culto ali na igreja de Balneário 2, e entrou ali uma mulher. Essa mulher estava ali no culto, participando do culto. No final do culto, o Senhor começou a falar com a igreja. E o Senhor disse assim: minha serva, eu te trouxe para esse lugar, e para provar que eu sou Deus na sua vida, eu estou atendendo a sua oração hoje e estou curando a sua vida. Que bênção, né? Glória a Deus. Agora eu vou contar o que aconteceu, para vocês darem mais glória a Deus. Ao final do culto, uma senhorinha que tinha entrado pela primeira vez, levantou a mão, chamou e falou assim: primeira coisa, já está definido, eu vou ficar aqui. Eu já sou serva, ela falou, já sou serva, eu vim do bairro tal, eu vim até para ver se tinha igrejas perto da minha casa, vim aqui participar do culto, mas eu não ia vir. Começou a me dar uma dor durante a tarde, uma dor muito forte, e aquilo me impediu de vir ao culto. Mas eu orei ao Senhor e falei assim: Senhor, essa dor não vai me impedir de ir na igreja, não. Eu vou lá, e se eu chegar lá e o Senhor falar que ali é o meu lugar e que o Senhor me curou, é a resposta que eu preciso. Que Deus é esse? É o Deus que sonda os corações, é o Deus que conhece o homem, é o Espírito Santo que sela a vontade de Deus na vida do homem. Deus um dia manifestou o seu poder na vida de servos e servas, homens e mulheres, para realizar a sua obra. E aquele que é chamado para realizar a obra, ele não tem dúvida do chamado, ele sabe muito bem. Não, para você realizar esta obra aqui, você não vai fazer nada da sua cabeça. Tá tudo certo? Tudo certo. Você não vai governar a si mesmo. Tudo certo? Tudo certo. Tem o Espírito Santo que revela. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tem um Deus que já mostrou como é a obra e ele não muda, ele é imutável. Tá tudo certo. É assim que o servo de Deus age. Ele tem a opção de falar assim: peraí, não era isso que eu queria, não. Eu queria entrar numa igreja que eu pudesse fazer aquilo que estava na minha cabeça. Me desculpe com toda sinceridade dizer a todos que estão aqui nessa noite: você está no lugar errado. Me perdoe se eu estou ofendendo alguém aqui, mas essa é a verdade. Se você está disposto a servir a Deus, você vai ter que fazer aquilo que Ele quer. E Deus quer. Deus quer realizar a obra dele na sua vida. Ele chama homens e mulheres dispostos a realizar a sua obra, dispostos a fazer a sua vontade. E esses que são chamados pelo Senhor, eles são chamados para viver por fé. Mas Jerusalém está destruída. Neemias não enxergava assim. Neemias enxergava Jerusalém reconstituída, reconstruída, de pé, fazendo tudo que era a vontade de Deus. Por fé ele já tinha enxergado ali os muros de pé, a igreja reunida e Deus operando as suas bênçãos no meio do seu povo. É assim que nós enxergamos Jerusalém. É assim que nós vemos a obra de Deus. O servo de Deus, ele enxerga assim. Como que você enxerga a obra de Deus? Eu enxergo a obra de Deus reconstituída na minha vida. Deus reconstruiu a minha vida naquilo que era a vontade dele. Ele fez, ele chamou, então eu vou realizar a obra. Se Deus chamou, realize a obra. Faça a vontade dele. Você já tem a palavra do Pai, você já tem o veredito do Rei, você já tem a confirmação da igreja, você já tem o selo do Espírito Santo. Agora você só precisa de uma coisa: vá a Jerusalém. Não mude o seu foco. É Jerusalém que você quer? Não mude, não recue, não olhe para trás. Neemias em nenhum momento falou assim: mas peraí, tá longe, hein? Ih, eu vou ter que andar, estou sozinho. Não. Neemias só falou o seguinte: o rei ainda perguntou: quanto tempo é a sua viagem? Pergunto aos irmãos aqui: Neemias respondeu quanto tempo era? Não respondeu. Sabe por quê? O rei estava testando ele. O rei estava provando a sua fé.
para saber se ele estava disposto a ir até o fim, mesmo sabendo que ele não sabe quando é o fim. A igreja não sabe quando Jesus vai voltar, mas uma coisa nós sabemos: ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não podemos dizer ao rei: ah não, vai ser isso, vai ser aquilo. Não. O que nós podemos dizer é: eu vou a Jerusalém. Não importam as barreiras, não importam as circunstâncias, eu vou a Jerusalém. Eu vou trabalhar nesta obra, eu vou realizar esta obra, e Deus vai operar com o seu poder na minha vida. Vamos ouvir o